Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Viva ao Máximo. Eu sou o Nathan Madeira. Eu sou a Amanda Portugal. E hoje a gente vai falar sobre os 3 cavaleiros do Apocalipse da Saúde. Uau! Apocalipse é uma palavra séria, hein? É uma palavra forte, porque o assunto é forte, é babado. Para vocês entenderem um pouco mais, a gente tem também a frase que marca esse episódio. Genética não é sentença, estilo de vida sim. Então nós vamos falar sobre seu estilo de vida, sua genética e outras tantas coisas. Isso aí. Vamos começar, Amanda, falando aí quem são esses 3 cavaleiros do Apocalipse, né? Pra galera já se situar aí sobre o que é o episódio. São assuntos, vamos colocar assim, em alta, pouco estudados, inclusive por profissionais, agora que está popularizando mais. Eu, particularmente, na minha faculdade, não ouvi falar de nenhum dos 3. Então, hoje vocês vão aprender as verdadeiras causas que te adoecem, que é estresse oxidativo, glicação e inflamação. Não vai embora. Eu sei que parecem assuntos muito técnicos e difíceis, mas a gente vai trazer de uma forma leve para que você consiga entender. O nosso grande objetivo com o podcast Viva ao Máximo, com os conteúdos, é que você aprenda. Aprenda a tomar as melhores decisões. Nós sabemos que muitas pessoas estão inconscientes em relação ao seu consumo, aos seus hábitos e muitas vezes contraem ou vão contrair doenças totalmente evitáveis. E aqui, esses 3 cavaleiros vão mostrar como a gente consegue evitar doenças muito comuns. Sim, exatamente. Vamos começar então? Vamos começar falando aí do projeto Genoma e o que ele traz pra gente de novidade, né, na área da saúde. Por isso que a gente fala que é um assunto que é mais novo, né, é mais atual. Boa. O projeto Genoma, ele teve uma pesquisa que começou em 1990 e terminou em 2003. Então foram aí 23 anos de pesquisa que mapeou os genes do DNA. DNA acho que é uma coisa bem falada, né, a gente... Tanto DNA quanto genética, eu acredito que é algo bem tranquilo, tanto que a gente tem lá o clone, né, da Dolly, da ovelha. Uhum. Então, todo mundo que é dessa época, não sei os jovenzinhos que estão ouvindo. Eu achei que você ia falar do clone da novela, porque eu acho que é ainda mais atual. O clone da ovelha Dolly. E aí, a gente tem essa questão da revelação desse projeto, que foi a grande revelação de que genética não é tudo, né? Que as causas das doenças não são da genética. Isso é muito louco, porque é muito comum a pessoa falar assim, eu vou ter tal coisa porque meu pai teve, eu vou fazer tal... Então, explica um pouquinho mais disso daí. A gente vai trazer essa estatística para você ver, porque, assim, de fato, isso é uma crença, né, popular, de que você tá destinado a cumprir a sua sentença genética. Então, você vem com uma programação e você não tem culpa, você é totalmente isento, e aí é interessante a gente ver que a gente gosta dessa narrativa, né? Eu tenho um diabetes, que meu pai era diabético, minha avó era diabética. E a gente tem, sim, uma questão genética, só que a gente vai ver que ela é muito pequena, que é isso que a epigenética explica, que é a questão do ambiente. Eu tenho uma frase que eu falo muito, que eu falo assim, genética, ela é a munição que tá na arma, mas quem dispara o gatilho é a epigenética, é o estilo de vida, é o ambiente. E aí a gente traz esses dados para vocês verem que esse projeto Genoma trouxe essa clareza para poder mostrar, olha, você tem uma codificação que é uma predisposição para ligar ou desligar determinados genes. Só que quem vai fazer isso é você. Essa responsabilidade é sua. Olha que impressionante esses dados, né? Porque como a Amanda falou, é muito comum essa frase. Eu tenho câncer porque minha avó, meu pai teve câncer, diabetes, várias doenças que a pessoa ela coloca nas costas da hereditariedade. Muito bom. Que é essa questão, e isso mostrou que não é. As doenças puramente genéticas, ou seja, aquilo que realmente veio da genética, correspondem somente a 5% das doenças, mais ou menos. E doenças complexas, com forte influência da epigenética, de 70% a 90% epigenética e de 10% a 30% genética. Ou seja, a epigenética, o ambiente, o que você faz, como você vive a sua vida, é, sim, múltiplas vezes, né? Ela que manda. Mais importante do que como você nasceu, né? Então,
essa questão da genética não ser a sentença e o estilo de vida sim. Exatamente, aí você vê que 5% é muito pouco. É realmente aqueles casos que a gente fala mais raros, de livro, de que a criança já nasce com uma condição. Então, essas coisas adquiridas ao longo da vida, até o câncer, que vocês vão ver que a gente vai falar do câncer, ele está muito mais ligado à epigenética, muito mais ligado à questão ambiental, que é tudo o que você faz. Então, essa conta, né, essa justiça, vamos colocar assim, da saúde, ela é justamente, porque até pensando, né, aí na parte da divindade, seria algo, né, olha que coisa, você já vem com uma marcação, você não tem o poder de escolha. E a gente vê que não, né, o poder de escolha ele é nosso, o livre-arbítrio é nosso, é o que você vai fazer com isso, a possibilidade que você tem de se cuidar, de se curar e de se adoecer. E não é para você sair agora desse episódio, mas caso você tenha caído aqui pela primeira vez, existe um episódio que foi o primeiro episódio que a gente fala sobre ambiente. Exato. Que tem tudo, a gente não falou de epigenética naquele episódio, só que tem tudo a ver de como você modela seu ambiente. Então, depois que você terminar de ver esse daqui, dá um pulinho lá, vê o primeiro. E vamos agora para genética versus epigenética. Me fala aí um pouquinho, Amanda, dessas diferenças entre genética e epigenética. Então, olha só, genética é o nosso código fixo do DNA. A gente fala que são as instruções básicas, nosso manual de instrução que vem com a gente, que é o que a gente herda de herança familiar. Então, isso é a sua predisposição. Olha o nome, predisposição. Não quer dizer que você obrigatoriamente vá ter. Diferente, a epigenética é o campo que estuda como esses genes podem ser ligados ou desligados. Então, você vem com uma codificação primária, mas que você pode ativar ou não conforme o seu ambiente, conforme a sua alimentação, conforme o seu grau de atividade física ou de sedentarismo, se você fuma, se você não fuma. Então, tudo isso é o que a epigenética fala, que é esse ambiente como um todo. Então, não é só o ambiente, né, da cidade, da casa, não, é tudo aquilo que você faz, os seus hábitos, o seu estilo de vida. E esse, só para ver se eu entendi aqui, basicamente a gente nasce e a gente tem a genética, aquilo dali. A epigenética, ela modifica isso que a gente nasce? Sim. Ela altera. Porque na verdade ela altera do ponto de vista, vou dar o meu exemplo, né? Eu tenho gene para diabetes. Meu pai era diabético, toda a minha família paterna diabética, assim, que cursou com isso e teve um desfecho, né, de mortalidade por conta de complicação do diabetes. Então, eu sei que eu tenho uma programação, eu tenho uma questão genética do diabetes ligado. Agora, se eu vou ativar ele ou não, vai da minha epigenética. Então, eu já cheguei no pré-diabetes, é para mostrar exatamente, olha, eu tinha uma porcentagem que é a menor, ao meu favor para desenvolver a doença, só que eu fiz por onde? Então foi a minha alimentação, o meu sedentarismo, o sono, foram diversas escolhas que eu fiz que fizeram ativar aquilo ali. Quando eu descobri em tempo, porque eu estava pré-diabética e não diabética, o que eu fiz? Eu falei assim, então peraí que eu vou desligar esse gene agora. E eu mudei todo o meu ambiente, comecei a fazer atividade física de forma intensa, mudei a minha alimentação, cuidei para desinflamar, cuidei do meu sono. E aí, rapidamente, meus exames mudaram. Então, eu saí dessa curva. Quer dizer que, então, agora que eu saí, eu posso, né, voltar aos meus velhos hábitos? De maneira nenhuma. Porque eu tenho gene, é um interruptor. Se eu botar força para baixo, ele acende. Se eu botar força para cima, ele apaga. Então, eu preciso executar uma ação. Eu preciso exercer uma força para. Então, eu sei que eu tenho essa predisposição e com isso fica o meu alerta, o meu cuidado, que se eu desviar do caminho, o meu desfecho vai ser esse. Igual do meu pai, igual da minha avó, igual do meu avô. Então, a epigenética tem sim o poder de influenciar na genética. Na maioria dos casos, que é o que a gente viu aqui. De 70% a 90%. Ela consegue fazer. Então, mesmo em casos mais agressivos, como por exemplo de um câncer de mama, que a gente sabe que tem uma questão genética forte, ainda assim a epigenética vai contar mais ainda do que essa carga genética. Então, é a gente entender isso, que o poder de ligar ou desligar determinados genes, ele vem da nossa capacidade de escolha, dos nossos hábitos. Gostei muito dessa analogia com interruptores, né? Porque fica claro de entender. E assim, é igual qualquer coisa que a gente vai desenvolver. Se eu quero desenvolver músculos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para academia. Ah, mas ele já nasceu com
mesmo aquela pessoa que nasce com a genética, tanto que é interessante, se a gente for olhar para jogadores de futebol, quando eles estão no auge da carreira, como que eles são? Tem a perna sarada, não tem barriga, né? Tem muito músculo. E você vai olhar pro depois da carreira, porque muitos deles zeram completamente os exercícios. Você vai ver aí um Ronaldo, todos eles ficam como? Acima do peso. Sim. Acima do peso, com menos músculo. Por quê? Porque eles pararam de trabalhar naquilo que era o interruptor da saúde, né? De ligar ali. Até porque a gente sabe, não é nem um pouco polêmico falar isso, por mais que algumas pessoas vão interpretar errado, mas excesso de gordura no corpo não é saudável. Não é. Então, eles estavam num ambiente que os forçavam a ser saudáveis, porque eles tinham que... O trabalho deles era ser saudável, vamos botar assim, né? E depois eles saem desse ambiente, eles deixam de ter esses hábitos de treino, alimentação regrada e eles ficam com excesso de gordura no corpo. Sim, e é interessante você falar do exemplo deles, porque quando a gente vê, geralmente, esses jogadores, eles, desde muito novos, né, de meninos, eles treinam. E aí você vê que eles têm um padrão de corpo, eles são franzinos. Quando eles são jovenzinhos, eles são magrelinhos. E aí você olha para um corpo desse atleta no auge, você vê aquela musculatura de quadríceps muito forte, muito desenvolvida, de glúteo, que são musculaturas difíceis para homem desenvolver. E aí você fala assim, nossa, então ele tem essa genética para isso? Quando você olha para trás, você fala... Comparando com outro menino que fosse para outro caminho, ele não tem. O que modulou foi exatamente a epigenética. O trabalho que eles fazem ali de musculação, de ligar esses músculos, é tão intenso que eles transformam o corpo a tal ponto que parece que eles têm uma facilidade para desenvolver aquela musculatura, quando não é verdade. É porque eles estão ali num trabalho intenso para aquilo. E aí você vê, porque eu faço essa comparação, porque você pega qualquer outro homem que não seja um jogador de futebol, coloca ele na academia. Olha a dificuldade que ele tem para desenvolver a musculatura dos membros inferiores. Né? É muito difícil, mesmo que ele faça aquele trabalho somente isolado. Então, é só pra gente entender isso, como que o ambiente vai influenciar. Porque ali eles estão, né, 100% o tempo todo cuidando daquela parte, porque as pernas, né, é ali o ganha-pão deles, né, o instrumento de trabalho. É claro que, assim, só para essa comparação não ficar furada, as pessoas falam, mas e aqueles jogadores que são maiores, outros menores? Aí é outra questão, né? Que é a morfologia do corpo. Vão ter aqueles que têm 2 metros e aqueles que têm 1,60 m. Naturalmente, o de 2 metros vai ser mais pesado, mais forte, mas aí isso não tem a ver, não tem relação com as questões de doenças e nada a ver com isso, né? Tanto que, se fosse assim, quem fosse grande não ia ficar doente, quem fosse pequeno ia ficar doente toda hora, e não é assim, é só realmente uma questão morfológica ali do corpo. E aí, Amanda, conta um pouquinho pra gente das ações que tem esses fatores epigenéticos, que a gente já falou um pouquinho aí, mas quais são as principais para você falar assim, então é isso que faz eu mudar? Tá, então quando a gente fala de ambiente, como eu disse, num primeiro momento a pessoa pode pensar no ambiente casa, ambiente cidade. Não, ambiente é o que você faz. Por exemplo, começar pelo principal. Hoje a gente conversando com o Natan, eu falei, olha, acho que os 3 pilares principais que se a gente puder resumir da saúde é alimentação, sono e exercício físico. Se a gente pudesse fechar aí numa pirâmide. A hidratação está dentro da alimentação. Exatamente, dentro da alimentação. Porque beber água é muito importante e está dentro da alimentação. Então, dieta é ambiente. Tudo que você come vai influenciar na sua carga inflamatória, que a gente vai falar, no seu metabolismo, nas suas predisposições, como, por exemplo, diabetes, como, por exemplo, obesidade. Então, a gente sabe que existem pessoas que nascem com esse código genético, que elas têm, inclusive, ali já vem com uma alteração da microbiota intestinal, que elas têm maior predisposição para. Então, é aquela pessoa que você compara 2 pessoas distintas, elas comem a mesma coisa, só que uma não engorda por nada e a outra parece que engorda só de beber água, né? Só de respirar ela tá engordando. Existe uma questão genética, existe uma predisposição. Só que, sabendo disso,
sabendo da nossa genética, aí vem o nosso esforço, que é aquilo que eu falei, da ação do interruptor. Parece injusto que aquela que não engorda tanto vai ter menos trabalho, menos esforço nessa esfera do que a outra que engorda com mais facilidade, mas ainda assim o engordar ou não engordar vai depender das ações. Então, se essa pessoa que tem uma predisposição super controla a alimentação dela, super controla sono, atividade física, ela não vai desenvolver a obesidade, apesar de ter uma predisposição para. Então, a dieta é uma dessas ações que a gente fala que modula esse ambiente e que faz parte dessa influência da epigenética. Outro ponto é o estilo de vida, que aqui engloba o sono, engloba a atividade física, que seria, né, se você é sedentário ou não, os seus hábitos como o uso de cigarro, o uso de bebida alcoólica, o uso de drogas. Assim você vai conseguir também colocar um peso maior para desligar ou desligar determinados genes. O estresse também faz parte, e aqui entra muito essa questão da gente falar do ambiente familiar, do ambiente social, do ambiente do trabalho, porque essa exposição crônica ao estresse modifica também a sua expressão genética. E aí é interessante que eu vou trazer a visão da medicina chinesa, que tem essa visão da parte energética do adoecimento. Então, olha para além do físico, para além do corpo. Quando a gente fala de câncer, o câncer ele é uma doença multifatorial. Tem questão genética, tem muita influência epigenética, vai ter alimentação, tem muitas coisas. Mas o que a medicina chinesa olha para além disso é muita questão emocional. Então ela sempre tenta correlacionar a emoção que está por trás daquele câncer. Então, no caso de um câncer de mama, por conta dessa região, né, da medicina chinesa que ela fala do pulmão, da tristeza, então busca-se essa relação com mágoa, sentimento preso, essa coisa de se fechar, né, de uma tristeza profunda, de um luto, de não perdoar. Aí quando você vê lá um câncer de intestino, tem uma relação com superapego, então é interessante saber disso. O estresse envolve emoção, o estresse envolve sentimento. Então, você pode ser uma pessoa que se alimenta super bem, a gente vê estatisticamente isso, né? Que a gente fala, mas como teve câncer? Se alimentou bem, fazia atividade física, dormia bem, era aquela pessoa que ela era o exemplo do cuidado de saúde. Só que internamente, ninguém sabia a carga de estresse que ela estava lidando. Então, às vezes é uma mulher que estava num relacionamento abusivo, ou então que tinha uma mágoa profunda com o familiar há anos, ou teve uma perda de um filho, enfim, questões diversas que a gente não sabe, ou num ambiente corporativo muito intenso, e aí a pessoa somatiza e ela não consegue lidar com aquela carga de estresse, e isso também gera o desfecho de um adoecimento por conta da epigenética e não da genética. É legal entender isso daí, gente, porque assim, muitas vezes quando a Amanda fala desses assuntos, a pessoa fala, isso tem nada a ver, hein? Sendo que o que eu gosto sempre de trazer é para o claro. Estresse é bom? Não. Claro que você vai ter aquele estresse do crescimento, né? Que é aquela coisa boa, mas no geral o estresse ele é negativo, né? A pessoa ela vai comer porque está estressada, ela vai brigar porque está estressada, ela briga no trânsito, mata uma pessoa, mata a outra por causa de estresse. Então, quando a gente fala disso, se você não quer se apegar na parte da medicina chinesa, que é uma medicina mais antiga, ou uma das mais antigas que existem, então algo de bom tem ali, se apegue nessa premissa. Você tem que cuidar dessa questão do estresse. E cuidar dessa questão do estresse, muitas vezes está relacionado a você mudar o ambiente, mas também a você mudar a sua forma de enxergar o ambiente. Sim. Então, por isso que é legal entender isso, porque não é miticismo, não, é você entender porque somos integral, né? Exato. Somos seres humanos integrais, né? Isso. E por último aí você separou aqui toxinas e o ambiente. Porque poluição, a gente tem essa influência, radiação, a gente sabe que radiação pode, né, causar cânceres diversos, exposição a produtos químicos, então tudo isso também faz parte do ambiente, também faz parte dessa modulação epigenética. Então a gente falou de dieta, estilo de vida, estresse e toxinas e ambiente. E aí, aqui inclusive, toxinas, a gente volta lá do episódio passado, se você não viu, falando sobre parasitas. Então
é tudo aquilo que pode te adoecer, agrotóxicos que vêm da nossa alimentação. Então a gente vive num mundo hoje que está muito exposto a toxinas e tem muitas coisas que fogem do nosso controle. Então, como eu falo sempre, não dá pra gente viver numa bolha. Tem coisas que não tem como a gente controlar. Agora, não controlar o que a gente tem essa capacidade é um grande erro. Aí é você tá querendo deixar na conta da genética, depois o desfecho desfavorável, você vai falar assim, mas é porque eu tenho gene. Não, é porque você não fez o que tinha que ser feito. E, inclusive, para incentivar vocês a fazer o que tem que ser feito, quando esse episódio for pro ar, a gente já vai ter começado, mas isso não é nenhuma desculpa. A gente começou aqui um desafio de 30 ao máximo. Isso é até a hashtag do desafio. O que é esse 30 ao máximo? Durante 30 dias, que são 30 dias que antecedem o lançamento da próxima turma do programa Viva ao Máximo, tanto eu quanto a Amanda, não necessariamente juntos, porque na nossa vida aqui a gente tem uma filha e um cachorro para cuidar. Então rola um revezamento. A gente vai fazer um exercício diário. Isso. E o que Nós tá valendo? Somos ativos, né? A gente já faz atividade física de forma regular, só que a gente se propôs a fazer 30 dias seguidos sem desculpa. Então é assim, tô com dor de cabeça, azar seu, vai lá. Isso é um desafio, porque é você vencer o extremo desconforto, a carga de trabalho, sempre vai ter, gente, a dificuldade ela aparece pra todo mundo, não é só aí na sua casa. Eu já botei isso no meu Instagram uma vez que eu falo, gente, amanhã aqui em casa, as manhãs, elas são levemente caóticas, com um cachorro que mijou a casa inteira, que tá latindo, mordendo a nossa filha, que já acorda pedindo comida. Então, assim, não tem aquela plenitude da manhã, da meditação, não tem isso não, tá? É tudo muito caótico. Então, as desculpas, elas estão aí pra todo mundo. É muito fácil a gente se apegar à desculpa. E pra provar que a gente realmente vive daquilo que a gente propaga, que a gente fala, do que eu ensino, a gente tá no game. Então, a gente já faz muito, a gente já vive ao máximo, mas aqui a gente quer intensificar ainda mais e chamar vocês para essa responsabilidade, para esse desafio, que é do 30 ao máximo. 30 dias direto, apesar, né, do que possa vir surgir no meio do caminho. E assim, tudo é exercício, tá? Claro que é legal você ter um bom senso. Vou caminhar 5 minutos, é um exercício? Não, né? Não. Vamos aumentar. Até porque caminhar tem que ser de roupa de ginástica, de tênis, e aí pra você botar um ritmo cardíaco intenso, daquele que você fique cansado. 5 minutos não dá nem tempo. Então assim, a gente pensou aqui mais ou menos, pelo menos 30 minutos. Eu acredito que 30 minutos diário dá pra você. Poxa, eu vou pro trabalho de ônibus, mas se eu fizer uma caminhada de 30 minutos pro trabalho, eu consigo... Não tem problema, você vai entender o que funciona para você. Se você mora em prédio, desce para a academia do prédio, não importa. O que importa é você conseguir fazer um exercício por dia ao longo dos 30 dias. Para vocês terem uma noção, eu vou fazer musculação, que é o que a gente já faz. Tem um dia na semana que eu jogo futebol, então eu vou jogar, esse dia vai contar. Provavelmente eu vou correr, os dias que não faço musculação. Então assim, mas pode ter um dia que eu não vá correr, então não importa. O que importa é que você se movimente. E aí, como que vai funcionar? Se você quiser, uma coisa que ajuda muito a desafio é compromisso público. Então você avisar que você vai fazer, tentar convencer seu familiar a fazer, né, quem mora junto, e posta na sua rede social falando que você vai começar o desafio, marca a Amanda, tá? E usa a hashtag 30 ao máximo. Porque aí você vai ter um bom compromisso público para fazer os 30 dias de exercício, que com certeza vai te ajudar nesse pilar aí da epigenética e de você... É aquilo, né? Da mesma forma que o estresse é ruim, exercício é bom, né? O exercício ele é um estresse, só que ele é um estresse favorável. Ele é um estresse que vai desligar o teu interruptor e não ligar. Isso aí. Então, hashtag 30 ao máximo... Posta foto, marca a Amanda. Isso. E vamos nessa daí, movimentar os esqueletos. E lá no Instagram você acompanha a gente, né? Que a gente vai estar postando o nosso... Justamente, a gente também tem esse compromisso público. Então, da gente mostrar exatamente o que a gente está fazendo. Isso aí. Então, vamos lá. E aí, conta um pouquinho aí das doenças influenciadas pela epigenética. Isso é interessante porque todas essas doenças que eu vou dizer aqui são doenças que culturalmente são
única e exclusivamente da carga genética, né? As pessoas, elas acham isso. Como eu já mencionei o câncer de mama, então muita gente fala isso. A gente sabe até foi a Angelina Jolie que retirou as mamas, né? Olha, isso é interessante. A Angelina Jolie tinha lá um marcador genético para câncer de mama que ela fez, né, no mapeamento, que mostrou que ela tinha essa predisposição alta, e aí por isso ela optou em fazer a retirada das mamas de forma preventiva. Só que, mesmo que a Angelina Jolie fizesse isso e ainda assim fumasse, bebesse, se alimentasse mal, fosse sedentária, talvez até ela não pudesse ter o câncer de mama, mas ela ia arrumar outros problemas ali de fator genético e epigenético. Então, ela foi numa forma mais, né, para tentar desligar esse interruptor, quase que tirando não deixa de do ser quadro, né? Uma retirada do ambiente. Do ambiente, né? porque foi para retirar as células mamárias ali, né, o tecido mamário, para que isso não acontecesse. Isso é uma forma, mas o que a gente sabe é que se essa pessoa que tem essa predisposição e ela consegue modular esse ambiente de forma ótima, cuidando da alimentação, cuidando do sono, fazendo atividade física e manejando o estresse, porque é o que eu falei, ela pode fazer tudo isso, mas pode ter uma inabilidade de lidar com esse estresse, com essa emoção, e aí fica, né, esse outro ponto. Mas o câncer de mama é uma doença que está mais atribuída à epigenética em si do que à genética. Outros tipos de câncer, o diabetes, a obesidade, doenças cardíacas e até doenças autoimunes, que hoje a gente já sabe da relação direta com o intestino. Então, no final das contas, o que a gente quer é que você saia daqui sabendo que esse conhecimento, ao mesmo tempo que ele traz um peso, porque você sabe que a responsabilidade é sua, é libertador, porque só depende de você. Então, você não está fadado a conviver, né, a ter um desfecho tal, se você não quiser, porque depende de você. Inclusive, essa questão, será que isso é verdade mesmo? É só a gente pegar, provavelmente você conhece alguns gêmeos ou alguns irmãos que são assim, um foi e teve câncer e o outro viveu a vida plena. Um ficou obeso e o outro sempre magro. Por quê? Isso mostra que mesmo o ambiente ali familiar, a pessoa nasceu no mesmo lar, os mesmos pais, a mesma genética... A carga genética é igual, a carga genética dos gêmeos, então, igual, né? Idênticos, os gêmeos idênticos. Mesmo assim, mostra que, dependendo de como eles vivem a vida, o desfecho, né, da doença vai ser diferente. Então, exatamente, isso comprova isso tudo que a gente está falando aqui de uma forma que você consegue comprovar. Porque a gente sempre vai tentar nos podcasts trazer dados estatísticos, números, mas assim, tem coisas que é visível. É aquilo, se você quiser ter olhos de ver, você vai conseguir enxergar que o que a gente está falando aqui e faz muito sentido. Então, é só dar uma olhada em volta que você vai entender isso daí. E aí, vamos entrar nos 3 cavaleiros do Apocalipse? Vamos. Os 3 cavaleiros, só para resumir antes, eles são a causa primária de quase todas as doenças que envolvam ambiente, que envolva tudo isso que a gente falou. A alimentação, sono, sedentarismo. Então, é a forma interna como seu corpo responde a tudo que você faz de hábitos e estilo de vida. Então, é para entender essa parte, como seu corpo vai conduzir tudo isso que você vai colocar nele. Antes da gente entrar aqui nos 3 cavaleiros, eu quero contar assim que é aquilo, você conseguir observar à sua volta as coisas que acontecem, vão ajudar muito em você acreditar mais. Essa é a verdade. Então, eu quero dar um relato aqui nosso e em nenhum momento eu quero que você imagine que esse relato tá querendo ser orgulhoso, se mostrar, não. Eu quero trazer um relato simples. Quando a gente vai observar a nossa filha, Olivia, ela nasceu com a PLV, né, que é a proteína do leite, alergia ao ovo, inclusive alergias bem pesadas, ela ficava com muita dermatite, assim. Por quê? Porque ela herdou essa predisposição. Só que já com o conhecimento da epigenética, isso é mérito total da Amanda, o que a gente fez? Começou beleza, a genética não tem como, beleza, agora nasce de novo, não existe essa possibilidade. Mas a gente foi ajustando essa epigenética. E como que é esse ajuste? Esse ajuste
uma alimentação saudável, sono regulado, hidratação regulada, os pilares que a gente vai falar aqui para vocês. Estresse regulado também, né? Tentar ali evitar muita televisão, coisas que assim, cada vez mais o pessoal que fala para pais e tudo mais, você sabe que é o certo. E aí, eu quero trazer um exemplo muito simples, né? Hoje, por exemplo, Amanda, o que a Olivia levou pro colégio hoje? Hoje ela levou crepioca, o biscoitinho de crepioca que eu faço. Crepioca é tapioca com ovo. Com ovo, banana, maçã e o biscoito de arroz. Então, ela levou 4 alimentos não inflamatórios, ou seja, que já não vão atrapalhar o desenvolvimento dela, a melhoria da saúde dela, e menos ainda industrializados. Tem ali o industrializado, que é o biscoito de arroz, porque assim, a gente não sabe fazer biscoito de arroz em casa. Não, mas é o industrializado do bem. Porque assim, dentro, quando você avalia os industrializados, você avalia a lista de ingredientes. E no biscoito de arroz, ele tem um ingrediente, na verdade 2, que é arroz e sal. É isso que ele tem. Então, se ele tivesse lá, como a gente vê, se você pegar um Fandangos, dê uma olhada, te desafio, leia a lista de ingredientes, você vai cair pra trás. Porque a quantidade de química, de coisa que tem ali, então assim, mesmo dentro dos industrializados, porque como eu disse, a gente não vive numa bolha, você consegue escolher bons industrializados, quanto menor for a lista de ingredientes, e que o primeiro ingrediente ele tem que condizer, né, com o alimento. Então, você vai comprar um molho de tomate, qual o primeiro ingrediente que tem que ter? Tomate. Se o primeiro ingrediente for óleo, for açúcar, já tá errado. Então, você consegue fazer boas escolhas de industrializados do bem. E aí, só para concluir, resumo da ópera, né? A Olivia não é mais alérgica, tanto que a gente acabou, eu falei, ela nasceu alérgica ao ovo e ela tá levando hoje crepioca, que é o ovo, pro colégio. Ela ainda tem ali do leite, mas é também que a gente... na verdade, assim, ela não digere bem. Mas também porque a maioria das pessoas não digere bem, né? E eu também não digiro bem, então também tem. A gente evita. E, cara, uma coisa que é nítido pra gente, a Olivia quase não fica doente. Quando a gente vai comparar com os amiguinhos do colégio dela ou os amigos do nosso círculo social, cara, ela quase nunca fica doente. Ela nunca foi internada. Então, assim, isso mostra que é possível, porque ela não pode tomar as próprias decisões. Ela tem só 4 anos. É possível a gente também ajudar na epigenética dos nossos filhos. Total. Para que eles nasçam com a genética, beleza, mas que a epigenética seja dominada pelos pais. Então, as escolhas do dia a dia, elas fazem muita diferença. E se isso acontece com uma criança, mas acontece que ela está crescendo. Não, acontece com adultos também. Então, o nosso objetivo é que você entenda que é possível, hoje, você decidir fazer um novo futuro. Com certeza. Fazendo a mudança de hábitos. E para isso, a gente vai falar dos 3 cavaleiros do Apocalipse. Conta aí quais são os 3. Então, como eu falei, a gente vai falar do estresse oxidativo, da glicação e da inflamação. Começando, parece difícil, mas eu vou tentar trazer de uma forma bem simples. O estresse oxidativo, todo mundo já deve ter ouvido, por mais que não entenda bem o que é, ouvido falar em radicais livres. Então a gente sabe que quando tem muito radical livre não é um bom sinal. Tanto que a gente está sempre buscando suplementos, alimentação que sejam antioxidantes. Porque o radical livre, ele gera essa oxidação, que quando em excesso vai causar primeiramente envelhecimento. Só que quando você tem muito radical livre e essa balança, né, você está produzindo muita coisa que te oxida e não tem chegando junto esses poderes antioxidantes, isso vira a causa desse estresse oxidativo, que é essa produção exagerada, tem muito radical livre e não tem, né, nada para neutralizar. E isso é a base de mais de 200 doenças super conhecidas por vocês, como pressão alta, como diabetes, como infarto. Então, o que é radical livre, para deixar assim mais simples, didático para a gente entender? Vamos imaginar que o nosso corpo é uma cidade tranquila. E aí nessa cidade você tem proteínas, que seriam as casas, você tem enzimas, que seriam os mercados, e todas essas estruturas são formadas por tijolinhos, que são os elétrons. Então a gente tem ali os nossos elétrons formando e esses tijolinhos tudo organizado. Radical livre seria aquelas pessoas agitadas, muito loucas, que tem um tijolo debaixo do braço,
a mais e que elas querem, ou então não tem, e elas querem roubar um tijolo. Então elas ou vão tacar esse tijolo nesse muro, ou então elas vão roubar um tijolo desse muro, da casa, do mercado. E aí você imagina, o que acontece quando você tira um tijolo de um muro? Você deixa aquele muro com um buraco, deixa aquele muro desequilibrado, aquele muro pode desabar. Você ter algumas pessoas fazendo isso é uma coisa. Agora imagina você ter uma cidade de aloprados, né? Uma coisa muito louca, de ter um monte de gente querendo roubar tijolo. Você vai ter um verdadeiro caos, a sua cidade vai começar a desmoronar. É exatamente isso. O radical livre, ele tem um elétron a mais ou um elétron faltando na sua última camada. E ele fica desesperado querendo encostar em outras proteínas, em outras enzimas para roubar um elétron ou para doar um elétron. Só que aí quando você faz isso, você altera a molécula, quimicamente falando. E aí você deixa essa molécula mais vulnerável. Quando você faz isso com uma proteína, você desestabiliza a proteína, com uma enzima você então você desestabiliza o seu corpo. Um exemplo muito simples de a gente ver, pega uma maçã, corta uma maçã. O que acontece com ela 10 minutos depois que você deixar ela exposta? Fica preta. Ela fica preta, porque ela oxidou. Justamente porque ela sofreu um estresse oxidativo. Aí eu falo isso porque eu faço muito isso com a Olivia, quando eu quero mandar maçã pro colégio pra ela, fica já uma dica aqui pra maçã não escurecer. Eu vou lá, pego um limão. O que o limão é rico? Em antioxidantes. E eu esfrego o limão na maçã. E a maçã continua aberta, só que ela não fica escura. Porque o antioxidante conseguiu equilibrar aquela oxidação por conta do oxigênio. É exatamente isso no nosso corpo. Então o estresse oxidativo, ele é a causa de muitas doenças. Então isso é a parte de como o seu corpo reage. Aí você me pergunta, ok, mas o que causa estresse oxidativo? Né? O que pode aumentar essa produção de oxidação e de radical livre? E aí é a epigenética falando de novo. Então, quando você dorme mal, você aumenta seus radicais livres. Quando você não se hidrata, quando você fuma, quando você bebe, quando você come açúcar, quando você não faz atividade física, tudo isso aumenta a sua oxidação. E você não tem antioxidante suficiente para neutralizar. Isso cursa com doenças oxidantes, com doenças que vão ter, né, que vão te levar para esse quadro que você acreditava ser genético. Como, por exemplo, já falei da hipertensão, do diabetes, mas também Alzheimer, Parkinson, asma, catarata, o próprio envelhecimento precoce. Então, a pele envelhecida, se você perdeu o episódio sobre o açúcar, que a gente fala, né, o efeito do açúcar no corpo, como ele degrada proteínas, como colágeno. Então, ele faz esse efeito de derretimento e de envelhecimento é por conta disso, porque ele vai aumentar o estresse oxidativo, ele vai fazer a glicação, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, você manter uma vida saudável e equilibrada é manter uma vida antioxidante. E assim, claro que esse estresse, quando a gente fala, ele tem a parte alimentar e a parte não alimentar, né? Então é importante você também entender isso. Mas é muito mais fácil de controlar a parte alimentar, né? É. Porque daqui a pouco você está num ambiente, num momento de trabalho que está estressante, você está estudando para concurso, está estressado, coisas assim, tanto que eu lembro que teve uma menina, né, no Viva ao Máximo, que o depoimento dela ela estava conseguindo estudar muito melhor porque ela tinha controlado a inflamação. Exato. Então ela estava conseguindo ter menos estresse para estudar, sendo menos sacrificante porque ela tinha resolvido a parte alimentar. Então esse pilar da alimentação, como ele é uma coisa que está muito... vamos dizer assim, a nossa vontade, claro que a gente sabe das dificuldades e tudo mais, mas ele é muito acessório para as outras coisas, né? Você conseguir ajustar a alimentação, você vai estar tendo ganhos em outras áreas também, até nessa questão da redução do estresse, né? Perfeito. E nisso que você falou, tem muitos momentos da nossa vida que a gente vive situações de estresse que fazem parte. A maternidade, paternidade é esse momento. No momento que essa mãe, que o bebê nasce, que ela tá no puerpério e que dura ali, né, 2, 3 anos, que essa criança não dorme direito, sono se torna uma coisa que
a mãe não tem controle. Mas o seu corpo consegue lidar com esse estresse porque ele tem uma data para começar e ele tem uma margem de data para terminar. Então, você não vai viver isso 10 anos, né? Só se você emendar um filho no outro, mas eu digo assim, com aquela criança. Então, você vive o quê? 2, 3 anos, no máximo 4, dessa fase altamente estressante? Ok, isso você não tem controle. Tá tudo bem, seu corpo consegue passar por isso. O que você pode fazer, apesar disso, para fazer o que está no teu controle? E para ajudar o seu corpo a passar por isso. Exatamente. Porque se você... Com a Amanda foi isso, né? Ela pode dar o relato melhor do que eu. Mas a Amanda não dormir bem desencadeou um monte de coisa que fez ela ganhar peso e perder saúde numa rapidez muito gigantesca e chegar no quadro de pré-diabetes. Pré-diabetes, exatamente. Porque ela tinha uma coisa que ela não controlava, só que essa coisa ajudou a descontrolar um monte de coisa que eram, possivelmente, e foram depois, né? A história acaba quando você é a história viva disso, que foram controladas, né? Sim. Então foi o sono desequilibrado e que ele é, hormonalmente falando, né, muito importante para esse equilíbrio de todo o resto, com uma carga de estresse muito grande, e a partir dali ficou difícil, não, é óbvio que é difícil, só que eu deixei correr solto. Então eu passei a me alimentar com o que dava e com o que era agradável, porque a carga de estresse era tão grande que eu tinha que encontrar um prazer. Aliviar a dopamina, né? Ganhar a dopamina. Atividade física, nossa, assim, eu fazia, porque eu não fiquei sedentária esse tempo todo, mas fazia mais ou menos, fazia Pulava de qualquer muito, jeito, né? matava muito, porque eu tava... Então, assim, se eu tivesse sido mais rígida comigo nesse sentido de entender que, olha só, para minha filha se manter saudável e viva, e para que eu não sucumba no meio desse processo, eu preciso ser mais rígida quanto a outra ponta, já que eu já sei que o sono não tem como eu ganhar aqui. Então, teria sido, pode parecer que teria sido mais difícil, mas no final das contas teria sido mais fácil, porque o saldo no final disso tudo foi o quê? Pré-diabetes, hipotiroidismo, sobrepeso. Quantos quilos a mais? 8 quilos a mais. E não vamos nem falar de saúde mental e de autoestima. Então, assim, ficou muito cara essa conta. Sendo que eu poderia ter sido mais rígida nesse ponto no início de falar assim, não, eu vou bancar esse outro lado aqui fazendo o que me cabia, o que era possível, que fosse 30 minutos, mas que fosse 30 minutos ali todo dia, né? Então, assim, é a gente entender que tem coisas que a gente não consegue controlar, faz parte do momento que a gente está vivendo, mas a gente, por conta disso, precisa dar mais ênfase e mais força naquilo que a gente consegue controlar. E assim, dificilmente, claro que vão ter as exceções, mas dificilmente você vai estar numa situação que você não consegue controlar nada. Que você não consegue controlar sono, que você não consegue controlar alimentação, que você não consegue controlar exercício físico. Quer fazer um teste? Duvido que você pode estar falando assim, eu não tenho tempo para fazer exercício. Eu tenho certeza que se eu pegar seu celular, vão ter ali 4, 5 horas de uso do celular. Então, assim, será que você não tem mesmo tempo ou você não está priorizando aquilo dali? Porque a verdade é essa, todos nós usamos muito tempo à toa. Se eu for, mesmo exemplo do celular, eu posso trazer, por exemplo, do Netflix, eu posso trazer, por exemplo, do barzinho, do exemplo de várias coisas. E isso são o quê? Isso são prioridades. E você escolher, e quando a gente fala assim, eu quero que passe longe você achar que a gente sempre foi assim, claro que não. A gente não é superior, né? Nem um pouco. Ontem eu fiz uma coisa inédita na minha vida, tá? Que eu quero compartilhar com vocês, que eu fui para uma festa de aniversário e eu levei uma marmita. Porque eu tô no desafio do detox, que é uma das fases lá do programa Viva ao Máximo. E eu falei, cara, eu quero sentir na pele, por mais que já esteja regrado a minha alimentação, a gente já tenha várias mudanças, eu falei, eu quero sentir mesmo. Então eu tô fazendo um detox de açúcar, lácteos, né, leite, derivados e glúten. E, cara, eu fui para uma festa de aniversário que só tinha salgadinho, refrigerante. Então, assim, eu levei uma quentinha, eu nunca tinha feito isso. Quem olha de fora vai falar assim, nossa, extremamente radical e tudo mais. Mas não, é uma coisa que eu estou priorizando. Porque aquela festa vai ser 2, 3, 4 horas que podem destroçar uma semana, 2, um mês. E se eu fizer isso regularmente, destruir minha vida. Então, por que eu não posso priorizar? Levar uma marmita, levei lá uma crepioca com frango que a Amanda fez pra mim. E foi assim, tranquilo, eu até falei pra ela isso. Falei, cara,
para mim foi muito tranquilo, porque eu estava alimentado, não fui para uma festa com fome e chegando lá e não podia comer nada que estava ali. Então, sempre tem, e isso agora sim é uma coisa para autorreflexão, você sempre vai ter a possibilidade de controle. Se você não está controlando, talvez você precise de ajuda. E é essa ajuda que a gente quer dar, né? É essa ajuda que a gente dá no programa Viva ao Máximo. É essa ajuda que vem com um desafio. Porque o que o desafio faz? Faz uma motivação, né? Geralmente. Então você pode buscar essa ajuda se você quiser, né? Ajudar o seu ambiente, aí, ajudar a sua força de vontade, que a gente sabe que é uma energia finita, e já falamos aí do episódio que a gente fala sobre força de vontade. Então concluímos aí o primeiro cavaleiro. Que é o estresse oxidativo, que você já entendeu que está relacionado a mais de 200 doenças crônicas. Boa, vamos agora para o segundo, que é a glicação. O segundo, então, glicação é como a gente chama quando a glicose, né, esse açúcar, ele se gruda também no seu corpo. Da mesma forma, imagina a sua cidade tranquila, que é o seu corpo, e imagina que de repente tá tudo ali, o sinal de trânsito, as estradas, as placas, as casas estão com caramelo. Tá caindo, chovendo um caramelo. Fábrica de chocolate. Fábrica de chocolate, e aí esse caramelo começa a meio que enferrujar e a grudar e não deixar as coisas funcionarem direito. Se você tem um celular aí hoje, você derrubar, sei lá, mel no seu celular e entrar no microfone, um abraço, meu querido, não vai funcionar. É basicamente isso, vamos tentar entender. E quando você tem essa caramelização, formam-se que chama de AIDs, que é o produto finais de glicação avançada, que vão se acumulando no seu corpo e no longo prazo vão degradando, vão afetando os seus vasos sanguíneos, o seu nervo, os seus órgãos, a sua pele. Vai causar o envelhecimento precoce, então a gente também falou sobre isso no episódio do açúcar, dessa degradação do colágeno, da elastina. Então, no caso dos vasos sanguíneos, eles vão ficando mais rígidos, eles vão perdendo essa capacidade deles elástica e vai formando placas de gordura causada pelo açúcar, que vai entupir, que vai deixar congestionado para esse sangue passar. E isso altera a pressão arterial, isso causa infarto, isso causa AVC. Então, a glicação, ela está relacionada a muitas doenças óbvias, como, por exemplo, o diabetes, mas também outras não tão óbvias assim, como insuficiência renal, porque justamente você vai ter essa lesão dos vasos lá nos rins. Você vai causar retinopatia diabética, que é a perda da visão por conta justamente desse afetar esses vasos sanguíneos. A neuropatia, que é a perda da sensibilidade. E aí, olha que interessante. Quando a gente fala de diabetes, eu acho que eu falei isso no episódio do açúcar, não me lembro. O diabetes, ele é o desfecho final, né? Ele é a sentença, doença. Só que antes disso, a pessoa já veio com uma insulina elevada, fazendo uma hiperinsulinemia. Depois essa insulina começou a ficar resistente, ela começou a parar de funcionar. Então é uma progressão. Aí você, mulher que está me assistindo, você tem dificuldade de ter orgasmo, você está perdendo o prazer durante o ato sexual. Isso pode acontecer com o homem também, mas eu vou falar pela mulher, até pelas questões hormonais. Uma causa disso pode ser a glicação. Você está tendo perda de sensibilidade, assim como acontece no diabético, que ele vai perdendo a sensibilidade da periferia por conta dessa alteração nervosa, neuronal. Isso acontece também numa resistência à insulina que acontece anos antes, e aí aquela mulher que ela não consegue ter orgasmo, que ela não sente prazer, que ela tem dificuldade no toque, ela não entende por quê. O que aconteceu comigo? O que aconteceu com você é uma resistência à insulina. Você está glicando. Olha para a tua alimentação, provavelmente você está consumindo mais açúcar e alimentos doces do que deveria. E isso está tendo uma influência desse aumento da insulina, está fazendo com que ela não funcione tão bem, você está formando esses AIDs e você está perdendo sensibilidade. E aí começa lá, afetando a tua vida sexual, e depois isso tá comprometendo teus olhos, a sua vista, os teus rins, os teus vasos sanguíneos, fazendo com que o seu rosto despenque e derreta, aumentando a sua gordura abdominal, tudo por conta desse excesso de glicação. Então, só para ver se eu entendi. A única parte que eu entendi.
Me dá até arrepio. Se o homem tá lá em casa com a mulher dele e ele percebe que ela não tá querendo dar aquela frunfada, é ele sumir com as açúcar de casa, jogar doce fora, fazer uma contenção ali para conseguir frunfar mais. É uma estratégia. Não sei se então, vai ser a melhor. Fica a dica aí. Mas é uma estratégia. Né? Então, tirem a açúcar de perto aí. Mas é interessante isso porque, de novo, é outra das coisas que está no nosso controle. Né? Nada aqui a gente... O episódio ele é todo em volta disso. Tudo que está no seu controle para você fazer essa mudança. Então, se você quer evitar essas doenças, essas complicações, e aqui, gente, é evitar. Mas, se você já está nesse quadro, também dá para você amenizar os sintomas. Sim. Então, é tanto para quem já está num quadro, como para quem não está e não quer chegar nele lá. Exato. E aí, glicação também foi? Fechamos esse assunto. Fechamos glicação. Então, estamos falando de forma bem simples e rasa para um podcast, né? Porque isso é assunto de aula. No Viva ao Máximo você encontra isso de forma mais profunda, para você compreender melhor, mas aqui é só para trazer informação. Então já aproveita e vamos já deixar o jabá do Viva ao Máximo. A próxima turma do Viva ao Máximo vai ser em novembro. Não sei, mas se eu não me engano, quando sair esse episódio, ainda vai estar só a lista de espera rodando, porque a gente vai fazer um aulão, né, para o lançamento dessa turma de novembro. Então, se você, dependendo do momento que você está vendo esse podcast, dá uma olhada no link que está aqui abaixo, tá, do programa Viva ao Máximo, porque esse link vai te levar ou para a lista de espera ou para a página para você se inscrever no aulão, que aí nesse aulão a gente vai aprofundar mais ainda sobre o reset biológico e muitas outras coisas, e você vai ter a oportunidade de fazer parte da última turma do ano do programa Viva ao Máximo. Exatamente, para você já entrar em 2025 como? Saudável, né? Saudável. Sem colocar a culpa na tua genética. Como que é aquela frase que eu adoro que você fala do Projeto Verão? Esqueça o Projeto Verão e foque no projeto da sua vida. Isso aí, e o Viva ao Máximo vai te ajudar com isso, então aproveita aí já. Faz agora, enquanto está vendo o programa, ou faz depois, tá na descrição aí, não deixe de ver, porque na página você vai encontrar muita informação do Viva ao Máximo. E agora a gente vai para o último, que é a inflamação. Lembrando também que tanto o da glicação tem um episódio só sobre o açúcar. Isso. Né? O do estresse não, mas vamos fazer, mas em breve a gente pode fazer também. E do inflamação também, com certeza vai ter episódio. Sim. Então, assistam os episódios, que isso são complementares uns aos outros. Então vamos lá para inflamação. Eu adoro a explicação da inflamação. Você vai fazer a do prego? Adoro a explicação do prego. Vou deixar a Amanda explicar a do prego aí. Então, inflamação é um assunto que está muito em alta, né? Muito em voga na medicina, porque já se entendeu, assim como a glicação e o estresse oxidativo, que ela é raiz. Isso tudo que a gente falou aqui é raiz. A raiz, então, quando você tem uma pressão alta, olha só, né, que paradoxo. Você tem uma pressão alta, e aí você vai no profissional que ele te dá de tratamento um remédio, tá certo isso? Não. O remédio, claro, vai tirar você ali do risco iminente de morte. O remédio, gente, a gente não tá falando que não é pra não tomar. Se o médico receitou, tome. É só pra você entender o paradoxo. Ele te tira do risco iminente de morte. Mas pra tratar a raiz do seu problema não é o remédio. O remédio remedeia, né? Remedia. Acho que não sei agora, gente. Desculpa o português, vocês entenderam. Mas o que vai tratar a raiz é justamente ir lá no seu estilo de vida, que é o que a medicina do estilo de vida defende. Então, inflamação não é algo ruim. O que é ruim é inflamação crônica. A inflamação ela é uma resposta do seu corpo para justamente acionar as suas células para reparar o que está causando a inflamação. Então, o exemplo que eu sempre dou é do prego. Imagina que você pisou num prego. Ai, que dor no meu pé. Vai sangrar, vai doer, vai ficar quente, vai ficar vermelho, vai gerar um processo inflamatório. Logo, logo
estômago vai começar a sair um líquido parecendo um puizinho, que são as células de defesa que vão chegar naquele local para acionar um alarme e falar, ó, invasor, expulsar ali o prego e começar a reparar. Primeiro conter o sangramento, depois com as células de defesa fazer uma limpeza e aí depois chamar as células que vão reparar aquele tecido e fazer a cicatrização. Lindo, é um processo lindo. Se você não tem inflamação e você se machuca, você se queima, acontece qualquer coisa, você não tem resolução e equilíbrio. O problema é a inflamação crônica. Imagina que todo dia você pisa num prego. Todo dia você tem ali um sangramento, as células de defesa chegando para acionar todo dia um alarme ligando, aquilo ali é uma cena de caos. E de tanto isso acontecer, o que acontece é que tem uma falha na resolução. Fica tudo muito hiperativo, toda hora chegando uma coisa nova e o seu corpo não consegue evoluir nos estágios para chegar da cicatrização. Aí você me pergunta, caramba, tá, e o que causa esse prego, né? Porque eu tô falando aqui um exemplo do prego, mas o que é esse prego que causa inflamação crônica? Então a gente tem aqui as causas, que é a base da inflamação. Sono ruim. Não dorme direito. Tem o ciclo circadiano desregulado. Não sabe o que é isso? Volta a alguns episódios, que a gente tem um episódio só sobre ciclo circadiano. Má alimentação. Se alimenta de fast food, cheio de açúcar, cheio de farinha. Sedentário, não faz exercício físico, super estressado, disbiose, que é a alteração da sua microbiota intestinal. Você é um amontoado de bactérias, você precisa delas para você viver. Só que quando no seu intestino começa a perder bactéria boa e ganhar bactéria ruim, que te adoece, isso é disbiose. Obesidade e exposição a xenobióticos. Xeno é de estrangeiro, então tudo aquilo que não pertence ao seu corpo, que entra como um invasor, como o agrotóxico, como parabenos que estão nos cosméticos, como o alumínio que está no seu desodorante, então tudo isso daí altera o funcionamento do seu corpo. Estão presentes em grande volume nas alimentações industrializadas. Todos aqueles ingredientes de produtos químicos que você não consegue nem pronunciar, que você mal, né, que dirá entender o que é. Isso daí altera, são xeno, né? Eles são estrangeiros. Tudo isso é a causa da inflamação, então tudo isso é um prego novo entrando. Quanto mais desequilibrado o seu estilo de vida, maior é a carga inflamatória que você tem. E quando você entra num quadro de obesidade, a gordura alimenta esse processo inflamatório, porque ela fica o tempo todo liberando citocinas inflamatórias, ativando a sua cascata de inflamação, então é um ciclo vicioso que você não sai dali. E isso tudo tem uma raiz. Nathan sabe, porque ele já está quase formado aqui, ó. Qual é a raiz, Eu brinco que eu aprendo aqui por osmose. A raiz de todas as inflamações é o intestino. É o intestino. A gente fala intestino e fígado. Quase que eu erro, hein, gente? Intestino e fígado, eles são ali os principais. E é porque a gente fala muito hoje sobre essa permeabilidade intestinal. Que é, o seu intestino, ele tem células chamadas de enterócitos, que elas deveriam estar coladinhas, fechadinhas, bonitinhas, e só quem passa por entre essas células são vitaminas. Esse é o cenário ideal. Aí o que a gente tem na prática são pessoas com permeabilidade intestinal, com o intestino como se fosse uma peneira. Essas células se afastam e agora não passa mais só vitaminas e minerais, agora vai passar proteína inteira de alimento, e passou proteína inteira, imediatamente seu sistema imune está ativado, então ele está reagindo. E o seu sistema imune ele fica logo aqui, ó, teu intestino ele está logo aqui na parte de baixo. Então entrou aqui, entrou no sangue, na corrente sanguínea, se está no sangue pode ir para qualquer lugar do teu corpo e ativou tua polícia, que é o teu sistema imune. Então passa proteína inteira, passa toxina, passa parasita e isso ativa o seu sistema imunológico. E se ativa o sistema imunológico, que é aquele que quando você pisa num prego, ele é o primeiro acionado, né? É a polícia que chega lá no local para entender ali o que aconteceu. Ele fica ativado, ele vai tentar reparar, ele vai tentar expulsar esses agentes invasores e reparar esse tecido. E é assim que a inflamação começa a acontecer.
acontecer? Do intestino, ela cai na corrente sanguínea, ela vai para o fígado e aí o negócio vai se complicando. Então, obesidade, a gordura, é uma causa inflamatória, mas ela não é a única. E o intestino, ele tem essa relação intensa com essa inflamação. Por isso que quando a gente quer resolver a inflamação, tratar, a gente olha para o intestino, a gente cuida do intestino. Hipócrates, que é o pai da medicina, já dizia há mais de 2000 anos atrás que a raiz de todas as doenças é o intestino, por conta desse processo de permeabilidade, de desbiose, de inflamação. Mas naquela época ele não explicava dessa forma. Acho que nem sei se ele entendia tão bem dessa forma, mas ele já sabia que ali era o problema. E é muito interessante porque, assim, até no episódio passado a gente falou disso, né? Dificilmente você fez tudo que você poderia para algo que te incomoda. E o que te incomoda pode ser uma queda de cabelo, pode ser uma unha quebradiça, pode ser espinhas, que foi o meu caso. Eu, na vida adulta, eu continuei tendo espinhas. Na verdade, eu tenho espinhas desde a minha adolescência e nunca parou. Inclusive, no nosso casamento, né, eu tava com o rosto todo pipocado, né? As fotos do pré-casamento ali, né, aquele ensaio, ficou ruim, porque eu tava com o rosto todo cheio de espinhas. E eu já tinha tentado, cara, todos os tratamentos imagináveis. Eu já tinha feito tratamento com ácido, tratamento com gel, tratamento em clínica de limpeza, e tudo, e simplesmente isso não melhorava. E aí, depois, né, principalmente que a Amanda, ela falou assim, cara, tu não quer tentar uma coisa? Que ela falou assim, ao invés de tentar limpar de fora, vamos fazer o quê? A limpeza de dentro. E aí que ela falou, tira o leite. E eu era uma pessoa que eu bebia real muito leite. Eu tomava leite no café da manhã e no café da tarde, todos os dias. Era leite com Nescau, né, com achocolatado, ou leite com café. E aí eu falei, cara, vai ser difícil tirar. Só que era uma coisa que me incomodava, né? De tudo assim na minha vida, no meu equilíbrio, me incomodava muito. E aí eu falei, tá, beleza, vou tirar, vou topar. Cara, dito e feito. Eu tirei e as espinhas sumiram. E aí eu comecei a perceber que quando eu tirei radical, né? Eu tirei tudo, que a Amanda falou, cara, faz um detox de tudo. Beleza, aí depois eu voltei só para os derivados, manteiga, queijo, e aí reduziu assim impressionantemente, né? Mas eu ainda pipocou uma e outra, e eu falei, então beleza, então agora eu conheço meu corpo, eu sei que eu preciso fazer uma retirada maior, por isso também eu estar num detox de 30 dias geral, assim, por quê? Porque aí eu consigo conhecer a alta performance do meu corpo. É isso. Agora eu tenho uma alta performance da minha pele construída a partir de um movimento simples, que foi a retirada de algo que estava me inflamando, e cada pessoa vai ter uma reação. A minha foi a espinha, outra pessoa pode ser outras reações em gordura, né? Eu nunca fiquei acima do peso. Meu peso sempre eu sempre tive um corpo mais atlético, mas a espinha sempre esteve ali comigo e era uma manifestação dessa inflamação, né? Sim, e aí quando a gente fala em especial do leite, né, dessa parte dos alimentos que causam um potencial inflamatório, o leite é um deles, porque ele tem uma proteína de difícil digestão, que é a caseína. Então muito se fala do leite, da lactose, que a maioria dos brasileiros são intolerantes, que é o açúcar do leite, mas pouco se fala da proteína, que é pior, acaba sendo ainda pior do que a lactose. E aí você vê que para quem não consegue digerir, isso gera uma sobrecarga no intestino que vai aumentar essa carga inflamatória, assim como o glúten. O glúten é uma proteína de muito difícil digestão, o glúten de hoje em dia, e que faz a permeabilidade intestinal. Então ele estimula essa abertura no intestino. E quando você tem essa abertura no intestino, a verdade é que você pode reagir do ponto de vista imunogênico a qualquer alimento. Você pode reagir ao leite, que antes você não reagia, à proteína da banana, à proteína do frango, então vira aquela pessoa que começa a ter múltiplas alergias. Como que a gente corrige isso? Fechando a permeabilidade intestinal. Mas ainda assim, mesmo após fechado, é o que o Nathan falou. Esse é o caminho da sabedoria, você descobrir o teu manual de instruções, como o seu corpo funciona, porque a gente vive num modo automático, que a gente come um monte de coisa e não observa o que causa acne, o que aumenta a oleosidade da pele, o que deixa a barriga estufada, o que tira a tua energia, o que te deixa cansado, o que te dá sono, você não sabe. E é isso que você aprende no Viva ao Máximo, que eu te mostro exatamente, eu falo, cara, vamos hackear teu corpo. Olha como teu corpo reage a cada alimento. Então a gente tira aquilo tudo que é
óbvio de inflamatório, que é o industrializado, que são esses potencialmente mais alergênicos, e a pessoa aprende a se conhecer num modo que ela fala, cara, eu não sabia. Eu começo a viver em alta performance. É igual quando você deu o exemplo do botar o óculos, né? Eu enxergava bem antes, mas quando eu botei o óculos, eu falo, cara, o mundo era assim, eu não sabia? Então, esse é a diferença de você viver em alta performance com o teu corpo respondendo de uma forma desinflamada, né? Sem tanto estresse oxidativo, sem estar glicando em exagero. A gente meio que foi acostumado a sobreviver, né? Então, eu vou viver do jeito que dá, eu vou me alimentar do jeito que dá e a vida vai passar do jeito que dá. E quando você consegue descobrir essa alta performance, né, de, cara, dormir melhor, ter mais energia, ter um raciocínio melhor, no meu caso, que foi a limpeza da pele, né, no caso da Amanda, perder ali os quilos que estavam a mais por causa de alimentação, você vê o quanto é melhor você viver do que você sobreviver. Né? Existem lá inúmeras pessoas, né? É muito legal a gente ter o programa porque a gente consegue ver as mudanças, as pessoas falando, né? Que elas nunca tinham se sentido com tanta energia, tão bem e tudo mais. Então é isso que a gente entende e quer muito que você faça parte. E de novo, são pequenas escolhas. Que você tome a escolha de participar do desafio de 30 dias. Né? Você não precisa pagar nada por isso. Você pode fazer o exercício gratuito que tiver à sua disposição. E por último também, para a gente fechar esse episódio com chave de ouro, eu tenho um outro desafio, né? Que eu falei com a Amanda, falei, cara, e se a galera... Porque às vezes a gente não tem noção do que a gente faz, né? Do que a gente consome. Por exemplo, é um número muito impressionante, né, do episódio da açúcar, o quanto o brasileiro consome em média. Mas e industrializados? Você tem noção de quanto você consome? E industrializados que a gente está falando aqui são industrializados do mal, né? A gente não vai considerar o arroz um industrializado, né? Porque ele vem num saco que ele é industrializado. Não, ele é industrializado, mas ele é o mínimo, né? O mínimo, porque ele passa ele é por o ingrediente único, né? Exatamente. E tudo mais. Ele passa por um processo ali de ensacamento, né? Dos grãos, mas não é desse que a gente está falando. Não é desse, não é do saco de maçã que você compra no hortifruti. Exatamente. A gente está falando aí do biscoito recheado. Dá exemplos aí da galera. Chocolate, biscoito recheado, picolé, lasanha, né? Enfim. Miojo. Nossa, miojo. Tem um pior alimento, se a gente puder elencar de todos, o miojo tá lá. E aí, qual que é o desafio? Cara, para de jogar as embalagens fora. Tudo que você for consumindo, você vai guardando. Guarda num saco e aí você vê. Se você consome muito, em uma semana você já vai falar assim, nossa. Muita coisa. Muita coisa, né? Porque a verdade é que dá para ser diferente, você precisa ver como você vai fazer diferente, mas às vezes você vê o impacto da quantidade de industrializado que você consome pode te gerar esse alerta, né? Então é um desafio aí fácil de fazer, ao invés de você jogar fora, guarda e depois você faz uma contagem e conta pra gente, né? Manda lá pra Amanda, tira foto, me marca no Instagram. Que vai ser bom para conseguir fazer esse despertar. Então, esse foi o episódio de hoje. Falamos sobre aí os 3 cavaleiros do Apocalipse, onde o pessoal pode te encontrar, Amanda, para tirar dúvidas e tudo mais. No Instagram, @AmandaPortugalMax. Estou sempre produzindo conteúdo, pode me mandar direct. Tô lá abrindo caixinhas para tirar dúvida, você me encontra lá. E no canal do YouTube também, Amanda Portugal Max, onde você encontra aulas. Muito bem. E também não deixem de seguir aqui o canal do podcast. Só para vocês entenderem, o canal do podcast é onde tem um podcast. Onde vocês têm um rosto bonito do lado da Amanda, que sou eu. E no canal da Amanda é mais ela mesmo, só ali nas aulas. Então são 2 canais diferentes. Sigam os 2, compartilhem os 2 e principalmente... comenta aqui o que você quer, o que você gostou desse episódio, o que você quer assistir aqui, que a gente vai ser um prazer aí, a gente promete responder todos os comentários enquanto a gente conseguir responder todos os comentários, não é isso? E você que tá querendo, né, de ter essa mudança, você já teve esse despertar e hoje se pergunta aí, tá, mas como? Eu quero estar em um grupo fazendo isso com pessoas com o mesmo objetivo, com estratégia, com método, sendo guiados por mim. Você pode participar da próxima turma do Viva ao Máximo, que vai abrir em novembro. E sabe o que é legal? Essa nossa última turma entrou um público bem mais velho, né? Um público
público, assim, de pessoas de maioridade, eu ia falar não, eu ia falar de terceira de idade mais avançada. Mais avançada. Então, assim, 60, 70, acho que a gente tem uma aluna, eu não sei se ela é a mais velha, mas eu sei que ela tem 87 anos. E sabe o que é legal dos depoimentos que eu tenho recebido? É elas me mostrando os benefícios e dizendo que elas nunca se sentiram assim. Isso daí, gente, eu acho assim, a maior validação que eu poderia ter dentro do meu programa. Você pegar um público que viveu muito, que já teve muita experiência em vários aspectos da sua vida e elas dizerem que elas nunca se sentiram assim, que elas nunca aprenderam sobre isso, que elas, sabe, é essa valorização. Então, se você hoje quer descobrir como que é viver ao máximo, como que é ter um corpo que responde de alta performance, como é ter energia, como é ter bom humor, como é ter um rosto bonito, como é ter um cabelo forte, como é não ter acne, como não estar acima do peso, vem para Viva ao Máximo que realmente você vai encontrar a ajuda que você precisa lá. Então é isso, fechamos esse episódio. Toque aí no primeiro link que você vai encontrar mais informações sobre o programa e nos vemos num próximo episódio do podcast Viva ao Máximo. Até lá! Valeu!